O evangelho de hoje está em Marcos 14, de 12 a 16, 22 a 26. Então, é um momento onde Jesus, ele está prestes a se entregar, a ser preso e ser torturado e depois crucificado, ou seja, entregar a sua vida para a salvação de muitos. Nós iniciamos o evangelho de hoje, onde os apóstolos perguntam para Jesus onde que eles devem preparar a Páscoa. Jesus, ele manda 2 ir à cidade, vão se encontrar com um homem, e este homem vai conduzi-los até a casa. Eles vão falar com o dono da casa, que já vai sentir que é o lugar que ele deve preparar, no andar de cima, na sala, onde será preparado a Páscoa. Tudo isso é realizado, acontece, e os apóstolos preparam a ceia. A gente chama de última ceia, Santa Ceia, onde Jesus institui a Eucaristia. Eucaristia é a palavra grega que significa ação de graças. É um ato onde o céu se une à terra, onde Deus se une ao homem, onde Deus se dá ao homem, se entrega ao homem em corpo e sangue. Então Jesus, ele pega o pão, ele abençoa, pronuncia a bênção e distribui para cada discípulo seu. E ele diz, com um pedaço que ele está na mão, isto é o meu corpo. Ele não disse isto se parece, ou isto é como se fosse. Não, ele diz, isto é o meu corpo. A gente usa uma palavra grega chamada anamnesis, que significa presentificação, que significa presença real. Ou seja, por isso que ele fala, isto é o meu corpo. Apesar de ter a aparência de pão, um pedaço de pão na mão de Jesus, quando é pronunciada a bênção, ali ocorre a transubstanciação, ou seja, não é mais pão, apesar de aparentar ser pão, mas agora é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Em especial, é o corpo, onde fala, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ele pega o cálice com o vinho e fala a mesma coisa. Primeiro pronuncia a bênção, pede a bênção do Pai, e aí ele distribui, e com o cálice que está na sua mão ele diz, isto é o meu sangue, que será derramado em favor de muitos. Ou seja, ali não é mais vinho, passa a ser o sangue de Cristo. E quando ele fala isso, ele quer dizer que o sangue dele seria derramado. O sacrifício que estava acontecendo ali naquela última ceia era incruento, ou seja, sem o derramamento de sangue, mas que logo após, talvez horas depois daquilo ali, ele iria sofrer o sacrifício de forma cruenta, ou seja, com o derramamento de sangue. Então, na cruz, Jesus, ele é o Cordeiro, ali há o derramamento de sangue, ou seja, ele bebe do seu cálice, o seu cálice derrama, o seu sangue derrama em favor de muitos, para a nossa salvação. Então, o que ele está realizando ali na última ceia, na Santa Ceia, instituindo a Eucaristia, é o mesmo evento que ocorreu na cruz. E em cada celebração de missa ocorre também o mesmo evento. Então, 3 lugares diferentes ali na Santa Ceia, na cruz. E em cada missa é o mesmo acontecimento, a paixão, morte de Jesus Cristo. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Na Santa Missa, na Santa Ceia e na missa, nós acreditamos que ocorre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele vai ligando o evangelho de hoje com o evangelho de João, capítulo 6, onde ele fala, eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o pão da vida. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá a vida eterna, não alcançará a salvação. Por isso nós temos que comer deste corpo onde ele fala, isto é o meu corpo. E depois beber, isto é o meu sangue. Por isso que nós temos a Eucaristia, que é o pão da vida, que é o alimento para nos dar a vida eterna. Se formos para as missas e comungarmos sempre, nós alcançaremos a graça da vida eterna.
Em Paulo vai dizer que nós não podemos comungar, ter essa comunhão com Cristo, comer o seu corpo e beber o seu sangue indignamente, ou seja, em estado de pecado. Porque senão nós iremos profanar Jesus Eucarístico. Nós cometeremos um pecado gravíssimo e nos uniremos, diz Paulo, nos uniremos àqueles que gritaram: crucifica-o. Por isso nós temos que nos confessar, temos que estar em estado de graça para poder receber a comunhão eucarística. E aí sim, em estado de graça e comungando e nos fortalecendo, nos alimentando passo a passo, nós alcançaremos a graça da vida eterna.